Olá, amigos, mais um vídeo, mais um trabalho nosso aqui na web. A você que está no Brasil, fora do Brasil, se está vendo esse vídeo à noite, à tarde ou pela manhã, os meus sinceros agradecimentos. Agradeço pelos likes, agradeço pelas visualizações, pelos compartilhamentos. Agradeço, como sempre, aos inscritos e aos futuros inscritos desse canal. E vocês sabem que o esforço é para trazer aqui na internet o que for de melhor, o que for mais positivo em termos de informação. Hoje temos o nosso vídeo dividido em duas partes. A primeira é o que eu sempre faço, né, que são sempre três temas atemporais, biografias ou temas atuais, né, que a gente fala aqui no nosso vídeo. E a segunda parte, finalmente, nós vamos fazer o Língua Portuguesa e Afins. Então, hoje nós vamos falar sobre textos, nós vamos falar um pouco sobre jornalismo, nós vamos falar sobre a questão da redação. Então, a segunda parte do vídeo, eu creio que vai ser bem interessante. Quem quiser continuar conosco, continua, né? Assiste a primeira parte e continua assistindo a segunda. Quem não, para na primeira parte e segue, né, o seu rumo, segue as suas atividades. Hoje vamos falar sobre a Suméria, a grande civilização suméria. Vamos falar também sobre comportamento, vamos falar sobre as gerações X, Y e Z. E vamos falar também sobre o país, não é, que foi eleito o país mais feliz do mundo, numa recente pesquisa que eu divulguei no vídeo da semana passada. Vamos agora subir no balão do conhecimento, como eu digo, e vamos para o nosso vídeo, que é de número 88. E eu vou começar falando a vocês sobre comportamento, vou começar falando sobre comportamento, aqui na nossa revista eletrônica. E é algo que eu já também tinha curiosidade, espera aí, vou fazer essa pauta, porque eu aprendo e eu reporto para as pessoas que gostam de assistir aos meus vídeos. Quem não sabe vai saber, né? Passa a saber. Que é a questão das famosas gerações X, Y, Z. E aqui eu vou falar para vocês de maneira resumida, mas que de fácil compreensão e de fácil assimilação para vocês, o que significam essas gerações. E eu vou começar, lógico, pela lógica, começar pelo começo e começar pela geração X. Aí você deve estar perguntando, peraí, o que é a geração X? A geração X, meus amigos, ela é formada basicamente pelas pessoas que nasceram de 1965 a 1981. E também essa geração ela tem um componente chamado Baby Boomer. E o que é o Baby Boomer? Na verdade, são os nossos pais. Então, quem está hoje na casa, como na casa dos 50, 51, logicamente os pais nasceram mais ou menos na época de 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial. Eu vou explicar bem detalhadinho para vocês. A Primeira Guerra Mundial aconteceu de 1914 a 1918. A Segunda Guerra Mundial aconteceu de 1939 a 1945. Então, após a Segunda Guerra Mundial, surge o quê? A famosa Guerra Fria, que foi quando o mundo ele se dividiu, ele se polarizou, como está acontecendo agora, sendo que ele se polarizou entre os Estados Unidos da América, com seu livre mercado, né, com seu sistema capitalista, e a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a atual Rússia, que todos nós sabemos que tinha um sistema socialista e comunista. Então, ali começou, em 1945, propriamente dito, esse ano, a famosa Guerra Fria, e ela foi até 1991. Então, em 1945, são os nossos pais, que estão na casa dos 70, quase 80, e eles viveram a época que foi justamente o período do pós-guerra, o período em que os Estados Unidos e alguns países da Europa, que eram aliados dos Estados Unidos, eles estavam tomando prumo no mundo, né? Então, foi um período também que aconteceram muitos nascimentos. Então, daí
vem a década de 60, 1965, aí tem o advento dos Beatles, tem a ida do homem à lua, tem também o futebol, né, principalmente aqui no Brasil, o futebol tão bem representado por Pelé, e muitas coisas, muitos acontecimentos culturais, acontecimentos políticos, a questão do Muro de Berlim. Então, essa é a famosa geração X, que tem os seus pais e tem também essa geração que eu faço parte, que nasceu mais ou menos após o ano de 1965. Sendo que a nossa geração é uma geração mais flexível, é uma geração que, digamos assim, você estudava, terminava seus estudos e automaticamente você tinha uma profissão. Não havia essa vaidade que existe hoje de grandes cargos. Então as pessoas elas tinham como se fosse um sistema, um padrão. Então por isso que eles são tidos como pessoas flexíveis e são pessoas assim que elas, ao mesmo tempo que elas são flexíveis, elas vivem dentro de um padrão, de uma tranquilidade financeira. Assim são os nossos pais e nós também, mesmo quem tem a oportunidade ou não, segue um pouquinho essa faixa, segue um pouquinho esse sistema. Então, essa população que faz parte da geração X, ela não tem muito tato com a tecnologia, porque ela é do tempo do início dos meios de comunicação, né, propriamente ditos. Quer dizer, foi o tempo do apogeu do rádio, o apogeu da TV, do apogeu do cinema, que foi do século passado. Então, eles não são tão dependentes da internet, eles não são tão dependentes da tecnologia como as duas futuras gerações que nós vamos ver a seguir. Então, a primeira geração é a geração X, ela é formada, recapitulando, por pessoas que nasceram, vamos lá, de 1945 em diante, que foram os nossos pais. E nós, propriamente dito, que nascemos por volta de 1965 até o ano de 1981. Agora nós vamos para a segunda geração, que é a geração Y, também conhecida como milenial. A geração Y é bem interessante quando eu fui estudar, porque a geração Y, ela é uma geração que ela é dos nascidos de 1982 a 1994, e ela surge no comecinho do desenvolvimento, digamos assim, da tecnologia mesmo, do poder digital. Mas as pessoas que têm essa idade, que nasceram em 1982, está com 43 anos mais ou menos, são pessoas que são altamente profissionais. E são pessoas que elas buscam muito conhecimento. Elas fazem cursos profissionalizantes, elas fazem pós-graduação, são pessoas que elas atrelam o conhecimento a uma boa posição social e profissional. Elas são mais ambiciosas do que a população da geração X, porque a geração X era quase que um mandamento, né? Eles conseguiam, era como diz na Bíblia, juntar e multiplicar, alguma coisa assim. Então eles conseguiam um emprego facilmente, um emprego simples ou não. Já essa geração, a geração Y ou milenial, ela é de atrás. Ela é tida até como uma geração um pouco narcisista e ambiciosa. Porque se você for observar direitinho, eles estão sempre em movimento, sempre em busca de uma melhor posição, sempre em busca de um cabedal melhor do ponto de vista intelectual. Eles trabalham muito nesse aspecto. Evolução intelectual vai ao encontro da evolução profissional. Então, eles têm essa preparação, eles são muito voltados para o financeiro, muito voltados, a realização deles material é mais importante do que qualquer outra. Esse é o aspecto principal, este é o quadro principal das pessoas que fazem parte da geração Y. Agora nós vamos para a geração Z ou Centennial. A geração Z, que é a pós-milenial, ela é também bem curiosa, porque ela é mais recente e ela atinge os jovens dos 8 aos 23 anos. E ela é bem curiosa da gente observar,
porque ela é muito voltada à tecnologia, ela é muito voltada às questões digitais, e ela nasceu, né, como dizem os especialistas, né, nessas gerações, praticamente as pessoas que são da geração Z, elas nasceram com o tablet, elas andam com o tablet debaixo do braço e com o smartphone 24 horas por dia, eles são conectados à internet. E isso não é muito legal, segundo alguns psicólogos, segundo alguns estudiosos, porque são pessoas altamente introspectivas. Elas têm uma dificuldade no trato com o seu semelhante. E eu vi um dia desse na internet, no jornal, né, o jornal na web, que alguns jovens, né, na casa dos 20 anos, eles não gostavam de sair, não gostavam de badalação. Isso seria quase que inadmissível para a geração anterior e a mais anterior ainda, que foi a X, né? Que gostavam de sair, gostavam de balada, gostavam de barzinho, de viagens. E essa geração, a geração Z, não curte muito esse tipo de lazer. Por quê? Porque eles são introspectivos. Para eles, é muito mais importante a relação digital, a relação com as redes sociais. Eles fazem as coisas muito pautadas no YouTuber, né? Então eles se esquivam muito do contato pessoal. E outra coisa, eles não são ambiciosos no sentido profissional, no sentido financeiro, mas também são muito exigentes com relação ao mercado, com relação ao que ele compra ou que compram para eles. Então eu achei muito curiosa a atitude da geração Z, porque ao mesmo tempo é uma incongruência, né? Porque do mesmo modo que eles são bem exigentes, né, com o que eles querem, com o mercado, com os produtos, eles não vão atrás de lutarem para ter uma profissão, eles querem que isso chegue até eles. E eles têm também um sério problema de comunicação. Então, meus amigos, é só um resumo, né? Como eu digo, não é um tratado, só para a gente se localizar. Quando você vê uma matéria, você vê um programa na internet ou na TV aberta falando sobre as gerações X, Y, Z, você já vai se situando e você já vai compreendendo o que significa cada uma delas. Vamos agora, continuando o nosso vídeo, e vamos agora lá para a Antiguidade. Vamos para a Suméria, vamos para a civilização da Suméria, que é a civilização mais antiga, é uma redundância que eu vou dizer, mas é a mais antiga da Antiguidade. Ela tem mais de 3.500, 4.000 anos, e foi a mais importante, por quê? Porque eu descobri tantas coisas bem legais a respeito do povo da Suméria, que a gente tem que fazer um vídeo e passar isso para vocês, principalmente quem gosta de história geral. A Suméria, meus amigos, foi o primeiro povo a habitar a famosa região da Mesopotâmia. Ou seja, Mesopotâmia, todos nós sabemos que significa meso, meio, potâmia, rios, entre rios. E no caso, os rios Tigre e Eufrates. E aquela região que hoje seria o Golfo Pérsico, o Irã, essas áreas, né, pertencentes ao Oriente Médio, ela foi de uma riqueza extraordinária para o restante dos povos. Por quê? Porque foi nela que foi descoberta a escrita. A primeira manifestação da escrita datou justamente de mais ou menos 3.000 anos na Suméria. E que tipo de escrita era essa? Era a escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme, ela se utilizava da argila e eram feitas figuras, foram mais de 2.000 símbolos que eram feitos em paredes, né? Vocês podem ver aí na internet após o meu vídeo, e ali cada símbolo, lógico, representava uma conversa, um diálogo, um tratado ou um texto. E eles foram tão vanguardistas, digamos assim, tão modernos para a época, que eles conseguiram escrever livros sobre química, sobre cálculos matemáticos e também sobre corpos celestes. Para vocês terem uma ideia da inteligência
que o povo da Suméria tinha. Os sumérios, eles foram também experts em agricultura. Eles construíam os canais de irrigação, eles construíram os chamados diques, eles tinham uma atividade agrícola muito, muito desenvolvida. Também eles tinham criação de animais e também se desenvolveram muito no artesanato, mais precisamente na cerâmica. E a outra coisa muito curiosa que eu achei do povo da Suméria é que foi o primeiro povo, eles foram os inventores dos meios de transporte. Por quê? Porque eles pegaram a roda já havia sido inventada, pegaram um tipo de embarcação, pegaram os animais e fizeram um transporte de tração animal. Então, daí foi o primeiro meio de transporte inventado no mundo, e quem inventou foi justamente o povo da Suméria. O povo da Suméria, meus amigos, foram exímios arquitetos, engenheiros e construtores. E por quê? Porque eles foram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses. E eles sentiam a necessidade da construção de templos, de erguerem grandes templos, que eram chamados zigurates. Os zigurates eram os famosos templos que a cultura dos sumérios, eles detinham. Então, o que é que acontece? Eu vou tirar aqui essa luz para a gente não perder o foco do nosso tema. Vai ficar um pouquinho escuro, mas a gente não vai perder o nosso foco. Então, o que é que acontece? Acontecia que eles construíam, eles se tornaram exímios construtores, profissionais demais, e eles construíram esses templos como se fosse um meio de louvor aos grandes deuses. Outra coisa, eles se organizaram em cidades-estado. A gente pensa que as cidades-estado foram uma organização pertencente à antiga Grécia, mas não foi. A origem das cidades-estado se localiza exatamente lá na Suméria. Então, a Suméria ela tinha uma organização política totalmente descentralizada, para vocês terem uma ideia. Então, o que é que ocorre? Eles trouxeram a descentralização política, a criação das cidades-estado. Outra coisa também, eles foram tão importantes que há citações deles dentro da própria Bíblia, que é o livro mais conhecido do planeta. Então, meus amigos, aí dá para vocês verem quão importante, né, foi o povo da Suméria. As principais cidades foram Ur e Uruk. E também eles sofreram muito invasão do povo assírio, do povo babilônio e do povo, a população dos acádios. Né? Os acádios também tinham uma sede muito grande pelo poderio, digamos assim, da época que detinha o povo da Suméria. Então aí, meus amigos, um pouco, né, da história do povo da Suméria, para que a gente se familiarize e a gente entenda muita coisa hoje, entenda muito da história geral a partir do primeiro povo que habitou a Mesopotâmia, que foi o povo chamado povo da Suméria. E agora nós vamos para o nosso último tema, tá aqui essa luzinha, vamos para o nosso último tema, e é um tema que ele é legal, ele é curioso, porque na semana passada eu divulguei para vocês que houve uma pesquisa bem badalada, com o país mais alegre do mundo, mais alegre do planeta. E o país mais alegre, onde a população é mais feliz, é exatamente a Finlândia. Porque eu conversei com pessoas que disseram assim, e Finlândia é o quê? Finlândia é uma cidade? Finlândia é o quê? Finlândia é um país. E ele é um país que pertence ao mundo nórdico, ou seja, à Europa. E ele tem uma população de cerca de 5,5 milhões de habitantes, uma extensão territorial de cerca de 338 mil quilômetros quadrados, um PIB da ordem de mais de 400 bilhões de dólares, isso no ano passado. Mas essa alegria, essa felicidade do povo finlandês não se deve a estes dados aí que eu joguei para vocês, mas sim uma preocupação muito grande com o social, uma preocupação muito grande com o próximo.
Isso se deve à visão dos próprios governos, né, do próprio governo. O sistema de governo é o sistema parlamentarista, e lá há uma preocupação muito grande com o bem-estar do próximo, com o bem-estar da população. Então, eles têm, lógico, um IDH maravilhoso, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, muito legal. Eles têm um PIB também muito legal. Todo mundo tem trabalho, todo mundo tem estudo, todo mundo tem condição de saúde, e ele faz parte dos famosos países nórdicos. A Finlândia tem a capital Helsinki, e ela é vizinha da famosa Suécia e também da Rússia. A Finlândia ela é banhada pelo Mar Báltico, tem uma população, como eu já falei, originada, não é muito, dos suecos. A história lá é de cerca de 10 mil anos, e eles têm uma ligação muito forte, porque eles se originaram do antigo povo, do povo da Suécia, mas o povo antigo da Suécia. Depois eles ficaram sob o jugo dos antigos russos ou soviéticos, e a partir de 1917, na Revolução Comunista, que todo mundo sabe, o que aconteceu? Eles se tornaram independentes. Lá na Finlândia se fala o finlandês e o sueco, entendeu? São os dois idiomas mais falados no território finlandês. E outro dado bem interessante aqui para vocês sobre a Finlândia é que eles sofreram as influências, como eu já disse, do povo sueco, dos russos, dos romenos, dos estonianos e dos lapões. E os lapões é porque lá, né, tem a Lapônia, e para quem acredita em Papai Noel, né, ele vem justamente com as suas renas dessa região, que é a região lá da Finlândia. E outro dado muito curioso é que foi o primeiro país do mundo a permitir que as mulheres participassem de campanhas, participassem de eleição. Então, meus amigos, falamos hoje sobre 3 assuntos bem legais. Falamos sobre a geração XYZ, falamos sobre a Suméia e as suas curiosidades, e estamos terminando essa primeira parte falando sobre a Finlândia. Então, quem não sabia, vai ficar sabendo. A Finlândia também é um país extremamente frio, é de clima polar. As temperaturas no período de inverno, no período frio, ficam em torno de menos 30 graus centígrados. É uma região muito ondulada, né, o seu relevo. E vocês estão sabendo mais sobre esse grande país, que é esse país de lá da Europa, do norte da Europa, e que ganhou o título de país mais feliz do mundo. Meus agradecimentos a todos. Quem quiser, continua. Quem não quiser, coladinho com este vídeo, nós vamos ter língua portuguesa e afins, e nós vamos falar sobre redação. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. E agora, meus amigos, vamos continuar o nosso trabalho. Aqui já é um outro tema, aqui já é uma outra vertente, que estamos reiniciando o Língua Portuguesa e Afins. Como eu havia prometido para vocês, eu disse que eu ia fazer vídeos, mas esses vídeos são mais voltados para o pessoal que vai fazer Enem, para o pessoal que faz concurso, né, os famosos concurseiros, e também o pessoal de colégio, de faculdade, que gosta e precisa de língua portuguesa e afins, literatura, interpretação de texto, redação. E aqui também eu quero dar algumas pinceladas, né, sobre jornalismo, né? Porque o jornalismo utiliza muito a nossa rica língua portuguesa. Então, meus amigos, hoje eu quero falar com vocês mais precisamente sobre a questão de texto. E no meu canal, né, se você for lá entrar na playlist, já principalmente no comecinho tem alguns vídeos que eu falo sobre redação, sobre dissertação argumentativa, algumas coisas sobre língua portuguesa. E agora eu quero mesmo falar, porque a gente vai fazer uma brincadeira com a questão do texto, tanto o texto escrito quanto o texto falado. E a língua portuguesa, eu sou um amante da língua portuguesa, tem alguns idiomas também que eu acho belíssimos, mas eu acho que antes da gente estudar o estrangeiro, vamos estudar o nosso idioma. E a língua portuguesa, ela é vasta, ela é riquíssima,
e ela tem nuances bem legais que ela é interessante para você escrever bem, ela é interessante para você também falar. E a gente tem que se esforçar. Sempre nós cometemos erros até bem grosseiros ou crassos, né? Ao falarmos, ao escrevermos. Então a gente vai fazer aqui tipo uma vigilância, nós vamos vigiar mais os nossos textos. Eu sou um pouco saudosista com relação à mídia, né? Acho que a tecnologia hoje é fantástica, mas eu sou uma pessoa que eu sempre li muito, desde pequeno, desde os meus 5 anos de idade, eu sempre gostei de caneta e papel, e eu sempre li muito jornais. Eu com 11 anos eu li a Folha de São Paulo, eu li o Estado de São Paulo. Então, também os locais aqui, né, o Diário de Pernambuco, o Jornal do Comércio. Então, eu sempre gostei de ler. E a gente tinha um material muito vasto, né? As revistas eram bem legais, existia, lógico, existe até hoje, mas elas tinham um outro verniz, né? Revista Veja, revista Isto uma revista muito legal dos anos 80 chamada Revista Afinal. Vocês podem digitar aí no Google que vocês vão encontrar. Eu não cheguei à revista Cruzeiro, a Cruzeiro é muito antiga. Eu acho que eu já estou ficando antigo, mas não tanto. E eu tenho um vídeo que fala sobre a revista Cruzeiro. E também rádio, né? Eu gosto muito de rádio, fiz o curso de jornalismo, fiz alguns programas de rádio, e rádio é muito legal. TV também é muito legal. Hoje a gente pode fazer TV na internet. Então são mídias que você precisa, dependendo do público, você precisa se apresentar bem. Apresentar bem não é questão de beleza, é questão de você lutar para você ter uma boa dicção, para as pessoas entenderem um pouco o que você fala. Você tem que ser objetivo, você tem que ter cuidado com a estrutura do texto. Eu, para fazer esse trabalho, que é muito simples, eu faço tudo como eu aprendi na faculdade. Eu primeiro faço a pauta, eu faço a minha reunião de pauta, né, comigo mesmo. Eu vou ver, peraí, qual é o tema, qual é a minha curiosidade, o que é que eu gosto, o que é que eu vou falar para o pessoal. Se uma pessoa assistir, eu estou feliz. Se 20 assistirem, eu estou feliz também. Se 30, ou se chegar ao dia de 1.500, que eu não tenho essas loucuras para ter muita visualização, eu estou satisfeito. Mas eu quero um trabalho que eu não passe por vergonha. Porque a gente vê hoje, a gente vai ler na internet algumas matérias, algumas reportagens, a gente fica triste porque tem grandes erros de concordância nominal, de concordância verbal, de própria estrutura do texto, porque eu fui do tempo antigo, que existia o lead e o sublead, né? A gente trabalhava também a questão do sotaque, eu sou nordestino, mas a gente tem que falar de uma maneira que não ficasse um sotaque tão arrastado. Eu aprendi isso, eu paguei disciplinas que elas mexiam muito com essa questão do sotaque para deixar uma coisa mais fácil para todo mundo entender. O jornalismo é um curso maravilhoso, eu não sei como é que está hoje, mas na minha época, mais de 20 anos, foi um curso fantástico. E ele dá essa noção a você da boa escrita. E é muito desagradável quando você pega textos que as pessoas escrevem nos textos com as abreviações que são usadas, as abreviaturas, aliás, que são usadas nos textos da internet, né? Como você, também e outras palavras. Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque é muito legal você ver um texto todo corrido, bem escrito, uma apresentação de um jornal. Eu sou fã de pessoas do YouTube, eu vejo tudo no YouTube, agora coisa boa, né? Independente de coisa política, porque eu não sou a favor dessa coisa de política, eu fico totalmente fora, mas assim, tem canais que dão prazer da gente assistir, pela dicção dos apresentadores, pelo conteúdo, pela bagagem, pela pesquisa, né? Eu acho lindo, eu sou fã, né? Do jeito que eu era fã da TV dos anos 70 e 80 e começo dos anos 90, hoje eu sou fã da internet e sou fã do YouTube, para quem faz bons vídeos. Então, hoje eu estou dando esse pontapé inicial, né? Na questão da língua portuguesa, porque a gente vai debater muito isso.
né? Essa questão da redação, não a redação para TV, a redação para rádio, a redação para concurso público. Quem vai fazer concurso público, quem vai fazer o Enem, observe muito as notícias, busque muito as reportagens, vá para a caneta, vá para o papel, vá para aquele sistema antigo, tenha muito cuidado com a caligrafia, a nossa caligrafia diz muito quem nós somos, tenha cuidado com a estética, evite as rasuras, um texto através de um texto, até mesmo para uma seleção profissional, diz muito quem eu sou, quem você é. Então, hoje, né, eu estou dando essa avant-première, né, do nosso Língua Portuguesa e Afins, e já no próximo vídeo, que será o vídeo 89, nós vamos trabalhar essas questões de uma maneira mais aprofundada. Então, meus amigos, por enquanto é só. Agradeço a vocês e até o nosso próximo vídeo. Está contado.